Eu tenho um problema com o Twitter. Ele atrapalha a minha vida e eu não consigo me livrar dele. É incrível. Não, gente, eu posso falar mal do Twitter? Você deixa eu falar mal do Twitter? Pode. É porque você gosta do Twitter, Eu gosto do Twitter, mas eu sei que é uma relação tóxica. Eu sei que é um relacionamento abusivo. Eu tô há 2 anos... Não, 2 anos sem usar Twitter. Parece reunião dos alcoólatras anônimos. Estou há 2 anos. Eu entro no Twitter de vez em quando pra ver o que a galera tá falando. Principalmente quando tava tendo o Big Brother da Juliette. Sumiu o nome da cabeça, desculpa. Quando tava tentando falar da coisinha. É esse mesmo. Fazaço, hein? Eu acompanhei. Aí eu ia lá pra ver, tipo assim, quem que a galera ia votar, o que o povo tava dizendo, pra ter uma ideia tipo assim, da consciência popular. Só que eu não publico mais nada no Twitter. Eu parei de publicar. Por quê? Você tem coisa pra fazer. O Twitter não vai acrescentar absolutamente nada na sua vida. O Twitter, principalmente se você tem muito a perder. E isso eu tô falando pra galera que trabalha com internet, que você já tem uma audiência fora do Twitter. O Twitter só vai servir pra galera que quer crescer te criticando. Você vai falar uma coisa que não é nada controversa. Aí alguém vai pegar aquilo, vai dar RT, vai escrever em cima um monte de groselha, interpretando o que você disse da pior maneira possível. Projetando em você coisas que são muito ruins e absurdas. Exatamente. Pra uma galera que já não gosta de você, ou pra uma galera que tá radicalizada em algum ponto e coisa do tipo, aquelas pessoas vão olhar pra essa pessoa que tá dizendo isso e falar: olha, tá falando mal dessa pessoa que eu não gosto, que tem essa ideologia aqui que eu não... Não, eles vão lá, vou seguir essa pessoa. O Twitter serve pra pessoas que querem conquistar uma audiência e querem crescer em cima de crítica e de radicalização. Se você não se encaixa nessa demografia, o Twitter não vai acrescentar nada na sua vida, pelo contrário, só vai te causar ansiedade e fazer você perder seu tempo. E vai roubar sua energia. Exatamente. É verdade. Isso eu tô falando pra quem tá atrás de um... Claro que tem muita gente que se organiza pelo Twitter, eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo pra esse público específico. Tem gente que usa o Twitter, por exemplo, pra organizar os fandoms e coisas do tipo, são coisas positivas. Quando você não tá usando aí o fato de que você gosta de uma banda pra falar mal de outras, não é mesmo? Pra criticar a galera que gosta de outra. O problema é que toda a dinâmica da rede social, não só do Twitter, mas ela é baseada no conflito. Eu tava vendo uma conversa esses dias no YouTube entre 2 jornalistas e eles estavam levantando justamente isso, assim. Não é que o algoritmo te entrega aquilo que você quer ver. Não é que o algoritmo te entrega aquilo que é relevante pra você na sua lista de interesses. Não. O algoritmo, ele é estruturado de forma a te manter no conflito. Ele não vai te entregar aquilo que é relevante pra você. Ele vai entregar aquilo que faz você ficar pistola, brabo, que faz você ficar engajado. Voltar engajado e ficar retrucando. E é por isso que as conversas mais engajantes, as conversas que mais se destacam, são aquelas em que há duas pessoas se provocando e respondendo. E a gente não percebe. A gente mergulhado lá na rede social, eu sempre faço esse exercício, assim, porque eu percebo quando eu também vou me radicalizando. Porque é inevitável você começar a entrar naquela linguagem, naquela dinâmica. Você meio que fica armado. Eu sempre fico armada com a possibilidade de alguém que tá conversando comigo tá me atacando. Você já criou essa dinâmica de que as pessoas estão lá pra se atacarem, pra se alvejarem. E às vezes a pessoa tá sendo econômica nas palavras ou econômica nos emojis, né? E tá sendo direta e a gente já recebe aquilo com hostilidade. E isso entra numa espiral de hostilidade que quando a gente vê, a gente tá adoecendo dentro da rede. A grande questão do Twitter que você tem que entender que conflito engaja também. Conflito engaja pra caramba. É o que mais engaja, na verdade. Toda a rede social do Twitter funciona com base no conflito. Ainda mais que é o seguinte, a gente vive num mundo em que o principal problema é a dificuldade de comunicação, das pessoas saberem se expressar, se entenderem e terem também a disposição de se entender. Uhum. Eu já falei sobre isso em outra oportunidade. Eu tava estudando pra seguir carreira acadêmica antes de vir pro YouTube, tá? Só um background aqui. E existe dentro da academia um negócio chamado princípio da solidariedade, que sempre que você lê o texto de um outro pesquisador, você tem que aplicar o princípio da solidariedade, que é o seguinte: você vai interpretar o que ele disse na melhor luz possível, na melhor das intenções que ele poderia ter tido, pra você não ter debate acadêmico que surge por conta de falta de interpretação do que o outro disse. Mesmo que o texto do outro, pra mim, pareça um pouco incoerente, eu vou tentar, na minha cabeça, fazer sentido de tudo que ele tá fazendo, sabe? Emprestar, na minha interpretação, coerência pro texto, porque eu tenho que tentar entender o que ele tá dizendo na melhor luz possível. E é por isso que você não tem, assim, respostas a artigos científicos, sabe? Por falta de entendimento.
Deve ter, eventualmente. Mas não é uma coisa... Não é uma coisa... Né? Não é prática, não é uma coisa... A regra geral. Não é a regra geral, não é uma coisa deliberada, não é uma coisa que acontece em grande escala. No Twitter é exatamente o contrário. No Twitter você tem o princípio da falta de solidariedade. Se você quiser crescer na rede, tá? Você pode ser influenciador, não é mesmo? O que você faz? Você interpreta na pior luz possível tudo que as outras pessoas estão dizendo. Principalmente aquelas pessoas que são percebidas, nas quais você pode colocar um rótulo de ser uma oposição política. Ou uma geralmente pessoas que estão ao centro. A maioria das vezes. Aqui não é só isso. Qualquer pessoa. Enquanto a gente tá tendo essa dificuldade de comunicação hoje em dia, o Twitter, em vez de ser um site em que a comunicação pode ser feita de uma forma melhor, e aí eu tenho que dar o crédito, pelo menos no YouTube, porque aqui em vídeo você pode articular na palavra falada de uma melhor forma que você tá... De uma melhor forma, comparado ao Twitter. O Twitter é um site de texto que coloca limites de caracteres. Então ele é desenvolvido para gerar dificuldade de comunicação. Ele é desenvolvido para isso. Não foi sempre assim. O Twitter, quando começou, o algoritmo fez isso, né? A mudança da inteligência artificial para promover os posts, toda a adequação da timeline, criou essa nova estrutura. Porque quando começou não era assim. Quando começou eu lembro que inclusive, hoje eu sou seguida por pessoas da direita e da esquerda porque começaram a me seguir lá em 2009. E era um lugar de troca de ideia mesmo. Era um outro ambiente. A gente tem que entender isso, que isso é um fenômeno mais recente. Isso é de 2015 pra cá, que o algoritmo começou a ficar, né, mais atroz, eu acho. Agora, isso que você tá falando eu não concordo com o fato de o YouTube ser diferente. Não, eu acho que não. É melhor em termos comparativos. Em termos relativos. Vamos usar uma nuance aqui, porque também isso, as pessoas perderam a capacidade da leitura de nuance. Então vamos deixar um pouquinho mais claro. Você vê gente fazendo exatamente a mesma prática que tem no Twitter, que é você reinterpretar o que o outro tá falando sob o pior olhar possível. E isso também gera cliques, isso também gera audiência. Em todas as redes a gente vê isso. Todas as redes, acho que isso vai acontecer no Instagram. E o pior, eu tenho uma suspeita de que isso tá extrapolando a internet. Isso tá vindo pra vida real. As pessoas estão perdendo a solidariedade com o outro. Nas relações interpessoais também. E o que é muito triste, porque a internet veio pra... Eu sou da época da internet idealizada, né? Tipo, é um lugar onde a gente vai democratizar a informação, democratizar as ideias. Nós vamos aqui, eu não concordando com você, mas tendo um debate no espaço cívico para que a nossa ideia possa ser trabalhada em conjunto e virar uma ideia melhor. Era esse o propósito da internet. Mas as redes sociais e os algoritmos transformaram o mundo em bolhas e que você tem a sua ideia errada muitas vezes ou imperfeita, muitas vezes reforçada para se tornar a sua verdade absoluta, e tudo aquilo que se opõe a essa verdade que você tem como absoluta passa a ser falta de caráter, passa a ser desonestidade. A discordância de opiniões passa a ser uma questão de caráter. Isso é uma loucura. A gente não vai a lugar nenhum desse jeito, né? Eu tive um negócio lá, eu tive uma discussão dessa. Eu posso falar que eu vou entrar em polêmica, que isso daqui vai ser polêmico de fato. Mas eu lembro quando eu defendi publicamente a interpretação de que é uma interpretação possível, assim como a outra também é. No Dom Casmurro, a Capitu trai o Bentinho. Ai, meu Deus. Aí eu coloquei lá os argumentos, que você tem como é que era a leitura da obra na época. Só na década de 60 se propôs pela primeira vez, pelo menos no registro histórico que a gente tem, até onde eu sei, que a relação da Capitu com Bentinho era uma coisa mais dúbia e coisa do tipo. Eu falei, não, pelo texto, pela leitura que eu tive, ela parece que ela de fato trai ele. Aí a galera, não, isso é morte do autor. Não interessa a intenção do autor, é quem interpreta. Se você tá dizendo isso diz mais a respeito de você do que do texto. Aí, entendeu? Aí, tipo assim, a diferença de opinião... O Léo foi chamado de machista, tipo vira uma questão de caráter. Mas eu tô citando um exemplo literário aqui, um exemplo mais muito superficial você tá sendo. A gente teria que desenvolver essas ideias, porque tem correntes de leituras, tem correntes de entendimento da literatura. E elas convivem na academia. Elas não podem conviver na internet. Elas convivem Exatamente. Isso é muito complicado. Mas assim, é muito complicado porque tem opiniões que são, de fato, reflexos de caráter. Algumas são, obviamente. Sim, se você é antissemita, se você obviamente, é racista, se você é antissemita, você tem realmente um problema de caráter. Mas isso antes era convencionado. A gente não precisava voltar a esses pontos. E aí entra
contra a relação de boa vontade. Tipo assim, se é uma pessoa que você nunca vai esperar isso dela. Tipo assim, a menos que ela seja explicitamente, né? São vários problemas, assim, que a gente tá vendo que a internet tá gerando, gente, e que estão se traduzindo na nossa dificuldade de convivência social de fato. A gente tá vendo aqui, por exemplo, pessoas se agredindo por uso de máscara no rosto. É um limite. Por quê? Porque na internet as pessoas se agridem mesmo, as pessoas se atacam, as pessoas se chamam de mau caráter e corta da vida e tudo mais, porque você é esquerdista ou porque você imagina, você tá defendendo o direito das minorias, você quer destruir a família brasileira, você quer destruir, tipo assim... Exatamente. É bizarro, tipo assim, o negócio é que as pessoas não conseguem argumentar uma crença política. Eu acho que essa era a política que deveria ser adotada e tá aqui os motivos. As pessoas não conseguem argumentar mais dessa forma. O que elas fazem é tomar uma posição fatalista em relação a qualquer opinião. Então, tipo assim, se você acredita nisso, vamos levar ao extremo dessa sua ideia. Se o extremo dessa sua ideia acontecer, é um desastre, então logo você defende aquilo, logo você é uma pessoa de mau caráter. Tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui bem rasteiro, tá, gente? Você defende algum grau de redistribuição de renda por meio do governo, tá? Aí você pode colocar todos os seus argumentos lá. Porque numa sociedade que existe uma desigualdade de renda muito grande, é muito difícil sustentar um crescimento econômico. Você pode colocar vários tipos de argumentos racionais, mostrar os seus dados, né, lógicos e coisas do tipo. Obviamente, uma pessoa pode discordar disso também, tá? Colocar argumentos racionais e lógicos e coisas do tipo. Só que aí a pessoa vira assim, você quer redistribuição de renda? Então você quer tirar tudo de quem tem pra dar pra todo mundo. O que você tá pregando aqui é comunismo. Isso daí é o fim da sociedade como nós a conhecemos. Então você pode gerar uma crise igual acontece agora em Cuba e na Venezuela. Vai pra Venezuela! E aí, tipo assim, aí você vira assim, e é o fim do mundo! Mas enfim, tudo isso é pra dizer o seguinte, é preciso ter nuances, tanto no debate público, quanto pra quando fala de política. A gente caiu numa cilada, num redemoinho, de entender o outro como o inimigo, o outro que diverge da gente, às vezes, só um pouquinho nas ideias. E isso é uma tática de um inimigo real, né? Que a gente tem hoje uma ameaça real de truculência na política, uma ameaça real de autoritarismo. Esses movimentos do Putin na Rússia, gente, desculpa, mas assim, o governo Bolsonaro é um governo que não respeita a Constituição, pelo menos na parte de discurso e de proposta dele, ele sempre tá tentando contra a Constituição. Então ele também é uma ameaça, e a gente precisa dizer isso. Eu sei que tem muita gente que gosta do governo e que acompanha a gente, e eu queria deixar muito claro que a nossa posição não é contra você, mas é contra a ideia. E isso é outra coisa também que a gente precisa... as pessoas levam pessoalmente pro pessoal, não é pro pessoal. Se eu não estou falando seu nome, se eu não estou te atacando nominalmente, não é um ataque pessoal, é um ataque de ideias. Aí muitas pessoas pegam uma resposta dessa da ideia e vêm atacar o outro que tá emitido isso pessoalmente. Isso é que a gente não pode deixar acontecer, entendeu? Isso é que leva a gente pro buraco. Então, o exercício é esse, é a gente conseguir conversar sobre ideias, é conseguir discutir ideias e juntos termos uma posição de fiscais de quem tá no poder. A gente tem que ser fiscal de quem tá no poder, basicamente.